Nós sabemos o quanto é importante o Ministério do Planejamento e Orçamento, né? O ministério que é, ao lado do Ministério da Fazenda, o coração do governo federal, e ao lado também do Ministério de Gestão e Inovação. Essa é a primeira reunião de trabalho que nós vamos ter com a nossa equipe. Eu aproveitei, em função dos últimos acontecimentos, para unir, porque o tempo urge, a nossa reunião de trabalho com o anúncio que agora eu faço oficialmente como ministra da nossa equipe, que é a primeira, vamos dizer, leva de pelo menos mais duas que faremos da apresentação para a população brasileira, daqueles que vão estar ao meu lado, regendo essa orquestra tão importante. Quero começar dizendo que o primeiro critério, obviamente, é a competência individual, a trajetória profissional de cada um, mas dentro dos inúmeros currículos, dos inúmeros economistas, administradores, enfim, profissionais, nós fizemos questão de começar anunciando que aqui tem igualdade de gênero, portanto estão equiparados, nós temos 3 homens e 3 mulheres igualmente na escala, na hierarquia de comando, comandando a partir de agora esta pasta e esse ministério tão importante. Esse é o primeiro ponto, que tem capacidade, experiência individual e mais do que isso, complementaridade. Eu acho que é isso que é o mais importante. A experiência de cada um, e eu vou ler o currículo, mini currículo de cada um, vocês vão ver que um complementa o outro. Então são vozes distintas, inclusive no timbre, sopranos e tenores, né, aqui que vão estar nos ajudando nesse processo. Lembrando que nesse coral nós temos uma partitura única, né? A partitura maior é do presidente da República. Ali está, com todas as letras, na decisão política, o que nós precisamos fazer pelo país. Eu resumiria nessa partitura 2 palavras que são essenciais. Lamentavelmente, temos que voltar a falar que a primeira e absoluta é democracia. Então, esta palavra não vai poder, nesses próximos 4 anos, sair da nossa boca, diante da importância dela, sem ela não temos nada, e diante de tantos retrocessos. Nós acabamos de passar por um presidente da República que, através do negacionismo e do autoritarismo, estimulou, né, e tirou da essência de alguns poucos aquilo que há de pior. E, lamentavelmente, o que nós estamos vendo são tentativas de um retrocesso civilizatório, de se alcançar o poder de forma golpista, para não dizer de outra forma, violando a soberania popular. Então, democracia é sempre democracia, como diz, e todos dizem corretamente, né, o custo da democracia é a eterna vigilância. Então nós estaremos atentos, e esta é a primeira ordem dada pelo presidente da República, e nós estaremos sempre aqui, sempre que possível, falando dela e da importância dela. E o segundo, que seria, na realidade, se estivéssemos em tempos normais citando, é uma palavrinha só, que resume absolutamente tudo o que nós temos que fazer aqui: cidadania. O que o presidente determinou para todos os ministros é que a sociedade brasileira, no caso específico nosso ministério, esteja dentro do orçamento. Os quase 210 milhões de brasileiros estarão dentro do orçamento federal. O pobre dentro do orçamento, as mulheres dentro do orçamento, a diversidade dentro do orçamento, os jovens e idosos dentro do orçamento, as políticas públicas essenciais dentro do orçamento. É óbvio que não temos recursos suficientes para resolver o problema do Brasil em um ano. Vamos tentar dentro dos 4 anos e vamos elaborar um PPA já deixando um 5º ano aí pronto, mas a nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência, eficácia, isso requer, obviamente, um planejamento, isso requer uma avaliação periódica com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo governo federal em todas as suas pastas, e isso requer que nós, ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre da mão, sejamos rigorosos, não só na análise legal, técnica do orçamento, mas também da decisão do que gastar, como gastar dentro da prioridade. Eu gostaria de encerrar essa primeira fase, fala dizendo que aqui é um corpo técnico, portanto as decisões primeiro são técnicas, depois numa análise política, junto com a Casa Civil, com os demais ministérios, nós vamos estar sempre discutindo as relevâncias e as prioridades das políticas públicas para levar a decisão final do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o maestro mor, portanto ele vai ter sempre a palavra final daquilo que é considerado prioridade quando nós estivermos diante de um impasse orçamentário. Dito isso, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, primeiro ao ministro da Fazenda, que tem sido um grande parceiro nosso,
A ministra da Gestão e Inovação, a ministra Esther, que fica aqui, e ela tem sido se colocado à disposição, porque o nosso ministério foi desmembrado em 4. Nós éramos o Ministério da Economia e hoje nós estamos nos desmembrando. E estamos tendo uma certa dificuldade, obviamente, operacional na distribuição, obviamente, de alguns setores e alguns departamentos, mas nada que não tenhamos de comum acordo resolvendo. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos presidentes do Congresso Nacional, tanto o presidente Rodrigo Pacheco como o presidente do Congresso Nacional e do Senado, como o presidente Arthur Lira, por terem cedido profissionais tão gabaritados para estar ao nosso lado e, a partir daí, portanto, nesses agradecimentos, eu começo a apresentar a equipe. Para ser meu braço direito, como secretário executivo, portanto, chefiar junto comigo esse ministério, nós estamos aqui com o economista Gustavo Guimarães. Ele é especialista em estatística e mestrado em economia. Ele fez seu doutorado na UNB, com estágio na Universidade de Colômbia. Foi secretário parlamentar no Senado, além de ex-secretário, portanto, já esteve aqui, ex-secretário de Avaliação, Planejamento e Energia e ex-secretário especial adjunto da Fazenda, tendo trabalhado também no Banco Central e no Banco do Brasil, e é professor do IDP. Aliás, na realidade, ele vem cedido, eu faço agradecimento ao presidente do Banco Central, ele vem cedido, na realidade, do Banco Central. A nossa secretária de Planejamento, que vai ter uma missão árdua, porque o resultado de um planejamento ele vem a médio prazo, então esperem resultados não imediatos, mas já fazendo desde o primeiro dia, né, interferindo nas decisões fundamentais, inclusive com a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa Lei Orçamentária Anual e a médio prazo o PPA, que é a secretária de Planejamento. Então a secretaria vai ser chefiada por Liani Lemos. Ela também tem mestrado e doutorado pela UNB, pós-doutorado pelas universidades de Oxford e Princeton, e ela foi secretária de planejamento já do governo do estado do Rio Grande do Sul e do governo aqui do DF, na época do Rodrigo Hollenberg. Já também presidiu o BRDE, o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, e é servidora de carreira do Senado Federal, por isso o agradecimento ao presidente Rodrigo Pacheco pela cedência. Na mesma linha, alternando aqui homens e mulheres, na Secretaria do Orçamento Federal, SOF, né? Eu poderia aqui dar os pêsames para o Paulo, mas ele é tão eficiente que eu só tenho que dar os parabéns, porque é a pasta dos nãos, né? É a pasta que tem que sempre estar dizendo isso não pode, isso não dá, isso pode gerar um crime de responsabilidade, se viola a lei de responsabilidade fiscal, isso não consta na lei orçamentária, isso não consta na LDO, então será liderada pelo Paulo Bijos. Ele é consultor de orçamento e doutorando em ciência política pelo UNB, já trabalhou como analista de planejamento e orçamento na SOF, portanto ele já esteve aqui na frente da secretaria. Além dessa experiência, ele também trabalhou como auditor federal no controle externo do TCU e como conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na alternância, gostaria de apresentar aqui a Renata, que está chegando agora. A Amaral está vindo, inclusive do exterior, um agradecimento muito especial por esse sacrifício a favor do Brasil, está vindo dos Estados Unidos para compor a nossa equipe. Na pasta que a gente vai ter uma mudança na denominação, então eu vou encurtar aqui a secretaria, que é a Secretaria de Financiamento Externo e Integração Nacional. Ela é professora de Comércio Internacional na Faculdade de Direito dos Estados Unidos em Washington, da Universidade de Washington, College of Law, com um doutorado em Direito pela UFSC e PhD na Holanda. Ela possui vasta experiência em Direito Internacional Econômico, Comércio Exterior e atuou ativamente em órgãos multilaterais como a OMC. É muito importante porque essas negociações internacionais e essa conexão com os nossos parceiros nas negociações tanto regionais como bilaterais, elas são fundamentais. Nós estamos falando aí da China, dos Estados Unidos, do mercado comum europeu, nós estamos falando do Mercosul, da América Latina como um todo. Então, assim, teremos aí, Renata, vocês vão ouvir muito. Renata tem ligação nos pontos chaves e vai ajudar, inclusive, agora que nós temos a oportunidade pela primeira vez de ter um brasileiro presidente do BID. Muitos recursos poderão vir de lá, especialmente para os municípios mais carentes, com linha de financiamento e também para os nossos estados. No momento certo, vocês vão ter a oportunidade de conversar com ela. E, por fim, não menos importante, né? Pela experiência que tem, é tanta experiência que eu não sei por onde começar, Sérgio, mas vamos lá. Professor Sérgio Firpo, ele é economista e professor do INSPER em São Paulo, ele tem graduação pela Unicamp, mestrado em economia pela PUC do Rio de Janeiro,
duas escolas um pouquinho diferentes da economia. Não sei como que está a cabeça do Sérgio por conta disso, né? Mas enfim. E na Universidade da Califórnia também. E ele tem mestrado em estatística e doutorado em economia. Eu quero com isso dizer que nós temos aqui, e eu procurei também nessa diversidade trazer linhas de pensamento econômicos diferentes, que são os diferentes que vão fazer com que a gente possa chegar no denominador comum e não errar. Então são escolas com pensamentos diferentes, temos a UNB, temos a PUC do Rio de Janeiro, temos o INSPER, temos Unicamp, fora toda a experiência internacional de todos que já tiveram a oportunidade de ver as experiências internacionais de sucesso e trazer da sua devida, adaptando, obviamente, porque na realidade brasileira é muito distinta da realidade do restante do mundo. Eu quero, antes de encerrar, dizer que nós estamos conversando, como eu disse, a igualdade de gênero se faz presente, agora falta a igualdade racial. Nós estamos conversando com 8 mulheres e homens que possam estar se somando conosco. Dos 8, nós provavelmente teremos apenas uma baixa. Gostaria muito, como secretária executiva adjunta, para estar conosco, a figura da economista Vilma Pinto. O problema é que ela tem mandato pela IFE, nós tivemos longas conversas a respeito e chegamos à conclusão conjunta, que por mais experiente e importante que ela seria nesse conjunto conosco, ela está cumprindo um papel muito relevante no Senado e no popular, né, não dá para vestir um santo desvestindo o outro. Então nós estamos conversando muito também com as outras pastas, Ministério da Igualdade Racial, a Aniele está nos ajudando, Elas na Economia, acho que é isso o termo, Elas no Orçamento, né? Elas no Orçamento, tem nos ajudado. Em relação a alguns currículos, nós estamos conversando com homens e mulheres, pretos, pardos, enfim, para que a gente possa ter o Brasil aqui dentro do Ministério do Planejamento, né? Em cargos de adjunto, de diretorias, esse é o nosso objetivo, para que a gente possa mostrar que competência cabe em qualquer lugar. E é essa a grande mensagem que a gente tem. Repito, são pessoas que vão vir primeiro pela sua capacidade e experiência, capacidade pessoal e experiência profissional. Eu não vou adiantar absolutamente nada no que se refere, eu peço desculpa, um pouquinho mais de paciência da imprensa. Sei que vocês têm muitas perguntas para fazer, nós vamos estar à disposição depois dessa reunião, a primeira reunião de trabalho, assim que vocês saírem a gente começa a reunião de trabalho, vou dar algumas diretrizes, a partir da semana que vem já teremos o chefe de gabinete ou a chefe de gabinete, teremos o gabinete iniciando a sua montagem. Muitos deles ainda não conseguirão vir oficialmente, já estão trabalhando, mas precisam se desligar dos seus postos anteriores. Renata ainda tem que rapidinho pegar a mudança dela em Washington para voltar. Eu falei para ela que ela tem o sábado e domingo só, porque senão não podemos abrir mão de segunda a sexta, né? Mas a gente vai ter muita coisa boa para anunciar para vocês no tempo certo. Então eu peço realmente desculpa de não abrir aí para as perguntas. E eu começaria a partir de segunda-feira, um pouco antes disso, aquelas entrevistas mais rápidas, por telefone, dando essa preferência para a imprensa escrita ainda essa semana. E a partir da semana que vem nós estaremos à disposição também dos veículos que circulam, especialmente a televisão, para que a gente possa apresentar as linhas mestras daquilo que nós estamos traçando. O presidente da República nos deu algumas incumbências e nós vamos agora nos organizar para preparar. Última palavra e final, tá? Para ficar bem claro, do meu agradecimento de novo, porque assim, tanto o Ministério da Fazenda quanto o Ministério da Gestão e Inovação abriram as portas, nós estamos trabalhando em total sinergia. Não significa que vamos ter coincidência de ideias, que não vai haver debates. Já tivemos nas discussões de algumas portarias, alguns decretos, não é nem daqui da pasta, às vezes é a gestão discutindo com Fazenda, é a Fazenda discutindo com planejamento, porque é assim que funciona, não tem nada a ver com questão ideológica ou muito menos partidária. E um agradecimento final, né, já que eu fiz na figura do presidente Lula, eu faço também ao vice-presidente Geraldo Alckmin, porque sempre que provocado, inclusive nos emprestando o Gustavo, que a princípio iria para a pasta do MIDIC, e vendo a importância do Gustavo no Ministério do Planejamento, disse, olha, eu sei a importância, eu sei o perfil dele, acho que você vai conseguir aproveitá-lo melhor. Quem ganha é o Brasil, vindo o Gustavo como seu secretário executivo. Então, eu deixo os agradecimentos finais ao vice-presidente, hoje ministro, Geraldo Alckmin, para que a gente possa ou pudesse hoje estar aqui apresentando essa equipe a vocês. No mais, agora nós vamos ao trabalho, porque o Brasil tem pressa. Muito obrigada. Pode só falar quem vai coordenar o trabalho da discussão da regra fiscal, da nova regra fiscal aqui no Ministério do Planejamento?
Calma, eu tenho conversado com o próprio ministro em relação a isso e no momento certo nós vamos definir, tá? Só uma coisa que eu acho que é importante, eu não vou responder, só uma coisa que eu acho que é importante. Qualquer assunto que tenha relação com o Ministério do Planejamento, portanto seja um assunto interministerial, eu estou sendo chamada quase todos os dias de alguma forma, ou por telefone todos os dias, ou indo à Casa Civil. A gente tem sido, ontem esses meninos, olha, chamando de meninos, em frente, eu esqueci que nós estamos mas eu tenho idade para chamá-los de meninos, né? Tanto o Gustavo quanto o Paulo ficaram o quê? 2h30 discutindo, porque havia uma decisão interministerial, decretos que vão ser anunciados pelo ministro Haddad, junto com o Ministério de Gestão e Casa Civil, que somos 4, discutindo, por exemplo, termos sobre a ótica do planejamento e a ótica do orçamento com os demais técnicos. Eu tinha tido uma reunião anterior com os ministros e depois entrou a equipe técnica. Então, no momento certo, eles mesmos vão poder, eles vão ter toda a autonomia de, na hora certa, depois de efetivados, portanto, depois de publicado no Diário Oficial, né, a nomeação deles, eles vão ter liberdade para estar atendendo a imprensa e a partir de vocês, a gente agradece, falando com o Brasil. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Vamos anunciar no momento certo.